Olha, o relator, na verdade, quem é responsável por relatar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil, do Ceará, afirma que as declarações do ministro Fernando Haddad sobre um suposto poder excessivo da Câmara dos Deputados devem causar um novo atraso na aprovação da matéria. E é com ele que a gente conversa agora, relator da LDO, o deputado federal Danilo Forte, do União do Ceará, como sempre, deputado. Muito obrigado pela gentileza por estar aqui conosco na Jovem Pan mais uma vez. Obrigado, Tiago. Bom dia, Lilian. Obrigado. Bom, deputado, a gente sabe que nesta última segunda-feira haveria uma reunião de líderes, mas houve o adiamento. Agora, o que se fala é que essa reunião ficou marcada para segunda-feira da semana que vem e a possibilidade da votação do arcabouço na terça. O senhor acredita nisso, efetivamente? Porque não dá para se aprovar uma LDO sem ter ideia do arcabouço, não é isso? Sem sombra de dúvida, a LDO que vai materializar, vai dizer como é que o governo vai gastar o dinheiro do orçamento do ano que vem. E ela tem que ser baseada exatamente nas metas fiscais do governo, que estão no arcabouço. O tamanho do orçamento vai depender muito do que vier do texto final. Nós votamos um texto mais enxuto na Câmara, o Senado ampliou esse texto, criando mais prerrogativas, isso diminui o espaço, inclusive, dos investimentos no orçamento do ano que vem e com o lançamento do PAC e com, inclusive, a necessidade do reajuste do salário mínimo, do reajuste do Bolsa Família, né, dos programas sociais do governo, com certeza isso terá que ser revisto. É por isso que eu estou dizendo, inclusive, que já dentro do orçamento já está difícil você arranjar espaço para tantas promessas que o governo tem feito. Imagine você, se a gente não votar sem um arcabouço, volta para o teto de gasto e aí fica praticamente sem dinheiro para investimento. Agora, deputado, há, na sua opinião, algum ambiente propício para que essa reunião que está marcada agora para a próxima segunda-feira, que foi reagendada, como disse o Tiago, essa reunião entre líderes chegue a um consenso em algum tipo de alinhamento para que o arcabouço fiscal avance na Câmara dos Deputados? Muitas mudanças foram aprovadas no Senado Federal. Agora, eu pergunto do clima por quê? Porque houve esse embate recente envolvendo Arthur Lira e o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o que ocasionou o fato de a reunião da semana passada ou do início dessa semana ter sido desmarcada, inclusive. Há ambiente para que se chegue a um consenso, a um alinhamento para essa proposta avançar? Nós somos obrigados ao exercício do diálogo. A política é a arte do diálogo, né? Às vezes as pessoas cometem gafes e deslizam, dizendo muitas vezes frases impensadas ou exalando alguma avaliação indevida, principalmente quando se refere às pessoas, às personalidades, e isso fere orgulhos e às vezes cria, inclusive, cicatrizes entre relações. Mas o Brasil está acima de tudo isso. E eu acho que nós temos que ter responsabilidade com o Brasil. Então, dentro dessa responsabilidade com o Brasil de hoje, o Brasil está aí, a preocupação com a volta da inflação, a volta do aumento dos combustíveis, a insegurança com relação ao investimento, a precarização das oportunidades de emprego, né, os acertos que a reforma tributária precisa, e tudo isso precisa ter como base, como alicerce, o arcabouço fiscal. Então, eu acho que, diante disso, né, a importância de votar o arcabouço fiscal supera qualquer divergência pontual entre protagonistas da ação política ou na relação do Executivo com o Legislativo. Nós vamos cumprir a nossa obrigação. O Legislativo tem estado sempre presente e contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. E nós não podemos nos acovardar nem nos omitir nesse momento. Deputado Danilo Forte, agora a pergunta da nossa comentarista Amanda Klein. Amanda. Deputado, bom dia. Queria perguntar ao senhor, primeiro, se já sabe, a gente estava até conversando mais cedo aqui por WhatsApp, mas se o senhor já tem alguma informação desse encontro de Lula-Lira, que aconteceu ontem à noite na residência oficial. E eu lembro muito bem, logo que a reforma tributária foi aprovada, também havia uma urgência do governo, do Ministério da Fazenda, para aprovar o CARF. E depois de um telefonema do Lula para o Lira, destravou a pauta e o CARF foi aprovado antes do recesso parlamentar. Se isso poderia acontecer outra vez com pautas importantes para o Ministério da Fazenda. Aí eu cito o arcabouço fiscal, tem a MP lá das offshores, que foi incluído como jabuti no salário mínimo, que é
importante, são as contas dos ricos em paraísos fiscais, da taxação disso. Há uma nova medida provisória que o Ministério da Fazenda quer enviar também para os fundos exclusivos. Isso tudo inserido num contexto em que o governo precisa aumentar a arrecadação de 130 bilhões de reais para cumprir a promessa e zerar o déficit no ano que vem. Como é que está o clima na Câmara e a presença do Lula, a reforma ministerial, poderiam destravar esse ambiente? Como eu sei que eu vou falar até meio-dia, eu vou responder a tudo que você me perguntou, porque é muita coisa. Não pode, deputado, tem que ser rápido. Não, pode falar. Eu acho que foi para destravar a relação, né? Eu acho que a política tem que ter a conversa. E, querendo ou não querendo, a responsabilidade de governar é do Poder Executivo, é do presidente Lula. Se o Lula não apara as arestas, dificilmente a agenda do Executivo vai se cumprir. Zerar a meta fiscal é quase uma missão impossível dentro de um ano. Inclusive, eu tenho dito isso faz tempo. Eu acho que o cronograma para zerar a meta fiscal, o déficit fiscal, foi muito curto, né? E o ministro Haddad tem que se desdobrar. Votar aumento de imposto cria dificuldade para concluir a votação da reforma tributária. Os prefeitos estão ali numa pressão muito grande, porque tem queda de arrecadação. E eu tenho dito para eles, concluir a reforma tributária agora é o caminho mais fácil para retornar o aumento da arrecadação dos municípios, que é com o imposto indo agora para o consumo, os municípios vão se fortalecer muito nas suas arrecadações. Mais de 94% dos municípios brasileiros aumentam a sua arrecadação em função da reforma tributária. Taxar imposto nesse momento político, eu acho, vou ser muito sincero, eu acho muito difícil, apesar de achar um absurdo que rico realmente não paga imposto no Brasil. Mas você vai criar uma confusão dentro dos plenários. Então vamos concluir por etapas, né? Primeiro a reforma, o arcabouço, a reforma tributária, a lei de diretriz orçamentária, aí você pode complementar a forma como foi inserida essa votação da offshore dentro do reajuste do salário mínimo, não é compatível com a boa relação e o bom diálogo que tem que permear o Congresso Nacional, né? O Brasil não aceita o jabuti do mal, quando é o jabuti do bem, até passa por ali e a turma faz de conta que não está vendo, mas é um jabuti do mal, né, que vai, inclusive, onerar a carga tributária. Se todo mundo diz que a carga tributária já é tão alta, isso é complicado. Então, eu acho que tem que ter uma linha de compensação. Aí se voltar a falar de desoneração da folha, eu acho que nós temos que realmente... O Brasil pune quem produz, né? Pune quem emprega. A gente tem que diminuir esse peso da folha salarial sobre os empresários e as empresas. Agora, você tem que também ter uma compensação que vai vir muito quando a reforma tributária estiver sendo executada, quando nós estivermos recebendo já os frutos da reforma tributária que foi votada. Aí você pode ir dosando e compensando. Porque se tirar de uma vez a desoneração, nós vamos ter também problema na Previdência. E como é que nós vamos pagar os aposentados? Então, são muitas conexões que você tem que ir tratando igual o sistema elétrico, né? Que agora, uma linha de 500 kV do interior do Ceará dá uma pane e um apagão no Brasil inteiro. Está errado o sistema, né? É uma falha técnica, uma falha humana. Então, nós não podemos cometer falha na economia, porque aí é pior do que o apagão. Deputado, seguimos com uma pergunta do Roberto Mota agora. Deputado, bom dia. Nós vimos nesses últimos meses episódios de deputados censurados em redes sociais, deputados caçados, operações policiais no Congresso. Será que um Congresso como esse tem mesmo poder excessivo? Ou esse poder excessivo mencionado pelo Haddad está em outro lugar? O poder legislativo é um poder, e é por isso que eu luto tanto pela autonomia do poder legislativo. Quando, inclusive, eu fui relator do orçamento da LDO na vez passada, foi nós que criamos uma emenda individual impositiva, porque naquela época, até então, só recebiam emendas os deputados da base do governo. E aí sim era um explícito toma lá da cá, né? Então, realmente, isso é que dava subserviência e diminuía o papel do poder legislativo. Eles são autônomos, mas tem que ter harmonia entre eles. Então, tem que ter o diálogo, tem que ter o respeito, né? Tem que ter as hierarquias. Então, diante disso, o poder legislativo, ele tem as suas virtudes pelo lado do seu empoderamento, que tem crescido, e também pelo seu debate político, que tem sido importante, inclusive para a agenda econômica do Brasil, mas, por outro lado, também ele não pode ser o alvo
né, do excesso de outros poderes, seja do executivo, seja do judiciário. Então, quando tem abuso também da interferência de outros poderes, a gente tem que colocar a nossa altivez. E aí não é o adjetivo colocado pelo ministro Haddad, é a nossa postura, é um enfrentamento que precisa ser feito. Muitas vezes nós não podemos aceitar, né, pacificamente, interferência dos outros poderes no nosso poder, como também nós não podemos interferir nos outros poderes. Deputado Danilo Forte, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. O deputado que é relator da LDO e o partido é a União Brasil do Ceará. Muito obrigado mais uma vez, deputado. Um abraço. Obrigado, bom dia.